Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da classe Teologando. Gostaria de falar aqui sobre a ira de Deus. Algumas pessoas têm questionamentos sobre o que isso significa, o que é essa história de ira de Deus, e também porque é um assunto que incomoda algumas pessoas pela visão de que Deus é amoroso, é misericordioso, ele é bonzinho, e essa história de ira de Deus parece não combinar com esse quadro. Na verdade, a Bíblia fala sim sobre Deus ser misericordioso e amoroso, mas ela também fala sobre Deus se irar ou sobre a ira dele. E é realmente interessante, é bom a gente pensar o que isso significa. É que, em primeiro lugar, quando a gente fala sobre ira de Deus, usa esse termo ira, parece que Deus é um ser, é uma pessoa assim, pavio curto, que se ira facilmente, fica nervoso, fica com raiva, por qualquer coisa, e não é essa visão que a Bíblia mostra. Na verdade, até Deus é o contrário do pavio curto, ele é realmente muito paciente, extremamente paciente, é isso que a Bíblia diz que ele é. Mas também Deus não é omisso, Deus não é alguém que não se importa com nada e que não fica indignado, né, com o que é errado. Então, na verdade, a ira de Deus, quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, está falando sobre a indignação de Deus com o mal. Deus ele não é passivo diante do mal, ele não fica indiferente em relação ao mal, ele fica indignado, na verdade, porque é exatamente o oposto da santidade dele, daquilo que ele projetou para a humanidade, daquilo que ele projetou para o homem, daquilo que é a própria natureza dele. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas quando ele vê o pecado, quando ele vê a maldade, quando ele vê a injustiça, quando ele vê o erro, ele fica indignado com aquilo. Tem um texto em Romanos, capítulo 1, versículo 18, que fala sobre a ira de Deus. O texto fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então veja, a ira de Deus é com essas pessoas ou com a atitude dessas pessoas de impiedade, de injustiça, de perversão do que é a verdade. Então a ira de Deus se revela contra toda a impiedade dos homens. Então, porque ele vem fazer justiça. Algumas pessoas gostam de enfatizar a ira de Deus, e talvez é isso que assusta algumas pessoas. Aí as pessoas usam o texto que tem lá no Salmo capítulo 7, que vai falar que Deus fica indignado todos os dias, Deus fica irado todos os dias. E as pessoas falam, não, Deus fica com raiva todos os dias. E é importante ver que a coisa não é tão simples assim, né? De falar, então Deus é um Deus severo, bravo, que fica indignado. É claro que ele fica indignado todos os dias, porque todos os dias nós vemos injustiças, todos os dias Deus vê injustiça. Ele fica indignado, ele não fica indiferente com as catástrofes que acontecem, com as mortes, com as guerras, com a destruição, com a injustiça dos homens, com os homens andarem para longe dos caminhos dele, daquilo que ele mostrou que é melhor para nós, do caminho dele que ele mostrou em Jesus Cristo. Então, é isso que é importante nós entendermos. Há outro texto também, lá em Romanos, que vai falar também sobre, relacionado a isso, a ira de Deus ou a justiça de Deus, mas vai mostrar como ele é paciente, mostrando que é a paciência dele, né? É a longanimidade dele, ou seja, um longo ânimo dele, que não faz com que nós sejamos destruídos, né? O texto diz assim, lá em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 3, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ou seja, a longanimidade, a tolerância de Deus que está tentando te conduzir ao arrependimento. Deus, ele pode ficar indignado, mas ele está esperando, está te dando uma chance, está dando chance aos homens, aos seres humanos, para que venham se arrepender, para que venham mudar de atitude. Se Deus fosse um pavio curto, nós já não estaríamos aqui, ele já teria destruído a gente, já teria acabado com todos nós. Então, quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, está falando dessa atitude de Deus contra o mal, contra o pecado, contra a injustiça, contra a destruição da verdade. E a Bíblia também vem mostrar que
Deus ele vem para aplicar a sua ira contra aqueles que querem fazer o mal, que querem andar nas trevas. E isso é muito interessante quando Jesus fala, quando vai mostrar lá no Evangelho de João, no capítulo 3, inclusive que tem um versículo muito conhecido, famoso, que é o João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí também um pouco adiante, o texto vai explicando sobre a obra de Jesus e o que ele veio fazer. Então lá em João 3, ele vem falar no versículo 19, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o que acontece? O julgamento de Deus, ou a condenação de Deus, ou a ira de Deus é contra os homens que trocam a luz pelas trevas, que querem andar no mal, que produzem a destruição. Então, Deus não fica indiferente a isso, ele não fica tranquilo com relação a isso. Não, ele fica indignado. E aí sim vem a ira dele, nesse sentido dele aplicar a sua ira, que é o julgamento. Então, nesse mundo, nós temos muitas injustiças, nós temos muito erro, mas haverá o grande julgamento, o dia em que Deus vai produzir justiça para tudo e para todos. E é aí que ele vai estar aplicando a ira dele, né? É aí que ele vai estar aplicando, mostrando, não pode ficar impune tanta injustiça, tanta destruição. E é aí que a ira dele é manifesta. Então, eu acho que a Bíblia não vem mostrar que, olha, tenha medo de Deus porque ele vai te destruir, porque ele vai ficar com raiva de você. O enfoque e o chamado de Jesus Cristo é exatamente o contrário. Ele te chama ao arrependimento, ele chama a vir até Deus. Ele faz um convite a você, ele fala, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, Jesus te convida, Deus te convida, Ele está te chamando, está trazendo você, está chamando toda a humanidade para andar junto com Ele. A ira dele será aplicada para todos aqueles que, apesar dele ter convidado, apesar dele estar esperando, apesar dele estar dando tempo para arrependimento, essas pessoas rejeitam, não querem saber, até o fim dos seus dias rejeitam a verdade de Deus, a palavra de Deus. Esses vão receber a ira então, né, sendo punidos, porque de certa forma, se eu pudesse resumir, se você nunca quis andar na justiça, na verdade, nunca quis andar comigo, agora nessa nova dimensão, nesse novo mundo, você também não vai andar comigo. Essa é a aplicação da ira de Deus, isso que significa a ira de Deus. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o assunto e que Deus possa abençoar muito sua vida. Até o próximo vídeo.